Nossos ouvintes, bom dia a todos nossos amigos, saudamos a todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui junto com o nosso irmão Gerson Marques, que estamos começando o Caminhando com Fé desse domingo, do dia 22, junto com a Rádio Nova Canção de São Nicolau, a Rádio Sem Fronteira de Garrucho, começando um tempo de Deus, um culto que fizemos ao Senhor. Eu faço o meu culto a Jesus, o Gerson faz o dele, você faz o dele. Nesse domingo aproximamos do Espírito Santo e vamos tocando a vida, com notícias boas e notícias ruins. Sempre temos que colocar tudo ao Senhor. Deus é o Deus do não e o Deus do sim. Quando nós entendemos isso, nós vivemos sabendo que venceremos todas as batalhas e cumpriremos nosso papel aqui na terra. Quero ler uma palavra para vocês para nós iniciar esse tempo de Deus, que está em João 6,35, que diz o seguinte: E Jesus lhe disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Comida e bebida são essenciais para manter vivo o nosso corpo, assim como Jesus é essencial para manter vivo o nosso espírito. Precisamos apenas de Jesus e mais nada. Quando temos Ele em nossas vidas, alimentamos nosso espírito, e Ele não deixa faltar o alimento para o nosso corpo. Essa palavra está em João 6,35. Vamos orar e convido você para juntar a tua família, você que pode, a esposa, o esposo, os filhos, aquele que não tem esposa, não tem esposo, junta os pais, os filhos. Hoje, como nós falamos que no próximo programa que estaremos aqui, nós vamos trazer uma palavra sobre casamento, sobre família, e Deus nos deu algo para compartilhar com cada um de vocês que está nos ouvindo, os de perto e os de longe, e cremos que vai ter uma produção na tua vida muito boa, porque quando é de Deus produz algo que não conseguimos entender num momento, mas depois nós colocamos em prática e se transforma em bênção do Senhor sobre a nossa vida. Então você se aproxima mais da tua família hoje, se aproxima mais, tira um tempo com o Senhor nesta hora que vamos estar aqui. Creio que tem coisas boas chegando para vivermos algo importante de Deus. Vamos orar. Senhor Jesus, iniciamos esse tempo em oração, lemos uma palavra, Senhor do céu, para teus filhos, mas o principal, Senhor, que precisamos da tua presença. Portanto, que nós aqui com o Gerson diminuímos e o Senhor apareça, que as nossas emoções, que o nosso entendimento ele fique, Senhor, limitado, mas que o teu poder do céu, que é o Espírito Santo, seja ilimitado nesta cabine de rádio, e daqui, Senhor, possamos, Pai amado, nos comunicar através do teu Espírito com teus filhos que estão em cidades vizinhas, aqui em São Luís Gonzaga, na região, no estado, Senhor, onde tiver um filho teu ouvindo, que possamos nos comunicar através de uma linha só, que é a linha do amor, da esperança, da fé e principalmente da tua palavra. Cremos assim, vivemos assim e entregamos todo esse tempo a ti, em nome de Jesus, amém. Vamos ouvir o primeiro hino, que se chama Tapera Velha, com Dinamite Barros. Esse louvor, ele fala de uma casa, né? Tapera Velha é uma casa abandonada, então ali não existe mais cor, não existe mais vida, as paredes já emboloraram, o forro já caiu, a parte elétrica já deteriorou. Então, Tapera, tu olha, abandonada. E esse louvor ele faz uma dinâmica com a nossa vida, que quando nós não conhecemos Cristo, nós temos uma vida tipo de Tapera Velha, porque não conseguimos mais ter cor, não conseguimos mais ter saúde, não conseguimos mais ter vida, não conseguimos mais ter alegria, não conseguimos ter felicidade. Mas quando Jesus chega, ele limpa tudo e ele tira todo o problema, ele tira toda a aflição, toda a mágoa, toda a vingança, todo o sentido de rejeição, de falência, de doença, e coloca a vida em nós, e faz nós pulsar, e faz nós sonhar, e faz nós recomeçar nossa vida. Então é lindo essa conjuntura desse louvor, e que você possa aproveitar esse tempo, e aqueles que estão ainda vivendo como Tapera Velha possam ter uma dinâmica em sua vida e começar uma vida realmente com bastante cor, com bastante alegria em seu coração, e dar a volta por cima e seguir.
O segredo pra viver em paz. Amém, meus irmãos. Essa comparação é muito linda, porque muitos de nós já fomos tapera velha e achamos que ali não vai habitar mais nada. E quando nós vemos, começa a surgir a alegria, a vida novamente. Muitos pegam para reformar uma casa, né? Ela está abandonada, ela está jogada. E se demora, começa o pedreiro, começa o servente, começa o pintor, começa o eletricista, dá vida para essa casa. E depois tu passa e dá uma olhada, mas credo, mas aquela não era aquela casa velha abandonada lá? Como? Mas que negócio que eu perdi? Que negócio perdi? Olha ali o jeito que ficou. O cara me ofereceu e eu não quis, ninguém queria morar aqui. E olha a maneira que ficou. E nós somos assim. Muitas vezes ninguém mais quer se aproximar de nós, muitas vezes ninguém mais quer conviver com nós, porque achou que nós já dimos o que tinha que dar, que não temos mais vida. E aí quando Jesus chega, ele começa a brilhar novamente nossa vida, e começa a dar alegria, começa a florescer aquilo que estava já morto em nós, as nossas qualidades, o nosso coração, a nossa humildade começa a vir à tona. E nós começamos, as pessoas a olhar, mas e quem era aquele cara? Mas como é que ele mudou? E como é que aquela mulher mudou? E como é que coisa assim? Por quê? Porque Cristo entrou. Mas aquele não era o fulano de tal, aquela não era o fulano de tal, e agora ele está indo para a igreja, agora ele está indo para o serviço, agora ele está indo cuidar das coisas dele, ele está limpo, ele está bonito, ele está feliz. O que houve? Alguém fez morada, alguém preparou a casa, alguém preparou a tua vida. Se você crê nessas coisas, você vai ver como Deus produz. Porque aqui a vida é passageira. Se nós não prestarmos atenção de cuidarmos disso, se demora, nós já vivemos um tempo aqui e se vencemos. Então reforma a tua casa, meu irmão. Te reforma, minha irmã. Te levanta, viva uma vida, deixa Deus entrar e fazer morada e transformar você em um ser humano espetacular. Todos nós temos nossos medos. Nós vamos ouvir Eu Cuido de Ti, canção e louvor. E diz assim: quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo teus sonhos, teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em Ti, eu olho para Ti e eu espero em Ti. É lindo, né? Muitas vezes não consigo teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Essa é a tapera velha. Não entende por que foi abandonado, por que eu fui parar nesse caos, nesse mundo terrível, como que eu errei tanto e eu acabei nessa frustração. Mas tu não consegue entender os planos de Deus na tua vida? Ele precisa às vezes te levar aos colapsos, as fatalidades, as urgências, as emergências desse mundo, para nós entendermos. Nós acabamos de falar aqui com o Gerson a respeito da chuvarada, das inundações no Rio Grande do Sul. Deus está castigando. Deus não está castigando. Deus está só dizendo: eis que olhe para cima e levo meus olhos para os montes, da onde me vem o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Rio Grande do Sul, a cidade que tem mais porcentagem de ateu, que as pessoas não acreditam em Deus, não acreditam em Cristo, não acreditam no produto da cruz. Rio Grande do Sul é a cidade onde se levanta estátuas satânicas, onde se adora Satanás, a cidade que mais cresce esse tipo de adoração. Poxa, evidente que Deus não castiga ninguém, mas muitas vezes Ele fecha os olhos e faz com que nós percebemos que nós dependemos de Jesus. Porque chegou a Páscoa, todo mundo vai lá falar em Cristo, que Cristo morreu. Chegou o Natal, todo mundo compra presente para dar presente de Natal, Jesus Cristo nasceu. Mas depois nós vamos lá e queremos adorar outros deuses. Aí não somos mais. Esquecemos que na Igreja Católica nos levaram para nós fazer primeiro a Eucaristia. Esquecemos que na Igreja Católica nos levaram para a Crisma. Esqueceram que no Evangelho de Cristo, na Igreja Evangélica, nos apresentaram como criança, apresentaram ao Senhor como sinal de batismo. Esqueceram que depois nos batizamos, baixamos as águas depois dos 12 anos. E aí, não, Cristo não. Para Rio Grande do Sul, Cristo não. Cristo não. É idolatria financeira, é idolatria de poder, é briga, é outros deuses, é o lugar que mais prolifera isso. O que acontece?
Muitas vezes nós estamos deixando a desejar. Eu rodei, acho que um louvor um dia aqui que diz assim, que não é culpa de Deus, é nossa culpa que nós deixamos as coisas acontecer. É nós que buscamos outras, é nós que preferimos ir navegar e nadar em oceanos aonde deixamos de nadar no Piratini, no Piraju, aqui na prainha de Roque, para nadarmos aonde tem tubarão. Preferimos arriscar a vida, preferimos correr riscos. Evidentemente que as coisas vão acontecer, quem planta colhe. A tua semente vai ser aquilo que você vai colher. Se é espinho é espinho, se é flor é flor, se é trigo, se é joio é joio. Então nós precisamos, o Rio Grande do Sul precisa voltar a ser um celeiro, que talvez lá quando os italianos vieram, quando os alemães vieram, que veio a igreja metodista, veio a igreja católica, que vieram pela fé, que essas pessoas cruzaram os mares em navios precários e vieram pela fé. Talvez está faltando para essa geração acordar que não é a Edivaldo que estão aqui, eles não são o bambambam da história, que podem migrar de deuses. Deuses são vários deuses, mas existe um Deus que é o Pai de Jesus Cristo. Muitas religiões fazem deuses e falam até em amor, e falam até em bondade, mas quando chegou em Cristo, que é o Filho de Deus que veio a este mundo, que ninguém vai ao Pai sem o Filho, não mais. Então, nós precisamos crer que Deus está cuidando de tudo, e precisamos crer nele, e olhar para ele, e esperar nele, e saber que tem propósitos que acontecem. Uns caem na droga, outros no álcool, outros falhem, outros caem no câncer, outros no HIV, outros caem em várias circunstâncias. Mas muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Confia no
Amém, meus irmãos. Que você possa adquirir essa confiança no Senhor e entender os propósitos do Senhor sobre a tua vida, e somente com fé, com prática de leitura bíblica, com prática de culto. Se você vai na missa, com prática da missa, olhar para Jesus Cristo lá na missa, escutar uma palavra de Deus, com essa prática da fé você vai ter toda essa confiança e acreditar e crer que o Senhor cuida de ti em qualquer situação, seja lá onde você está, seja aqui onde você está, seja pro lado que for, pro oeste, pro leste, pro norte, pro sul, aonde estiver, no país que estiver, Deus está cuidando de tudo. Está cuidando de na guerra, a gente está lá na guerra cuidando de tudo, sabe os princípios que tem que ter, porque nós não vamos entender os planos de Deus e guerrear há muito tempo a gente guerreia. Vamos orar que Deus faça o que tem que ser feito e que seja limpado o mal e seja sustentado o bem. É assim que temos que perceber a vida. Quero mandar um abraço aqui para Elisiane, para a Negra, né? O Bruno e o Perseu, que lá em São Nicolau nos escutam. Deus abençoe a vida de vocês. E também já aproveito para mandar para a Cris, né? Que é colega da Negra lá na Passo a Passo Calçados. Tem um grande amigo meu que Deus colocou na minha vida e colocou eu na vida dele também, que está me ouvindo nesta manhã. João Cláudio, o popular Poca, conhecidíssimo aqui em São Luís. É um homem que era Tapera Velha, mas hoje é casa reformada, ornamentada, com flores, com pintura nova, é um novo homem. E Deus está cuidando dele. Esses dois louvores, né, João? João Cláudio, é diretamente ao teu coração. Creio que Deus escolheu para flechar teu coração esta manhã. Deus abençoe tua vida e continue com essa dinâmica, continue com essa firmeza, dá a volta por cima e vamos em frente. Tá cheio de irmão, cheio de amigo, querendo ser útil, querendo colaborar, querendo ser irmão na veia, no sangue, na parceria, na amizade, na dor, na alegria. Tá cheio de gente te amando aí e querendo que tu realmente conquiste tudo que Deus tem para conquistar aqui na terra, e depois que um dia partindo daqui chegamos, nos encontramos no céu. Esses são os propósitos de Deus sobre a tua vida. João Cláudio, o Poca, conhecidíssimo em São Luís Gonzaga, e que aqueles que conhecem ele orem por esse homem, que esse homem vai ter um testemunho tremendo em São Luís Gonzaga. Quero mandar um abraço pro Rafael Souza, este homem de Deus, e sua família que nos escuta ali no bairro 30. Rafael, que tem essa obra tremenda que Deus colocou na mão lá em Santo Antônio. Tiveram aniversariando um ano de obra lá, e bênção de Deus. Ele é bênção, a família é bênção, e quando nós somos bênçãos, nós conseguimos transformar ambientes, os ambientes também se transformarem em ambiente de paz. Kleber Ivares e sua família, meu amigo de muitos anos também nos ouvindo, vereador da cidade de São Luís Gonzaga. A Cristiane Rodrigues, lá em São Nicolau, pede louvores para sua mãe, oferece para sua mãe e para seus filhos, e também pede oração, e vamos estar orando no final. Como flecha, é o louvor que vem agora. Se nós saímos de Tapera Velha e Deus cuida de nós, é porque Deus quer nos usar. Quando nós temos um processo da vida, quando nós saímos dos estágios precários e Deus nos sustentou lá na hora braba, sustentou no leito da morte, na hora do acidente, na hora das tristezas, na hora da perca, a hora que ficamos sozinhos, e Deus estava cuidando e transformando uma Tapera Velha em casas bonita, feliz. É uma obra que está acontecendo na tua vida, meu irmão. Não vai ser de simplesmente para você ficar paradinho, não. Ele quer te usar como flecha na mão do arqueiro. Ele quer fazer com que você vai. Isso que eu e o Gerson estamos falando aqui, nós estamos sendo flecha essa manhã. Por quê? Porque estamos aqui trazendo uma mensagem, trazendo testemunhas, trazendo louvor, orando com você, sendo usado por Deus para trazer algo. Vai você, mas eu não preciso de ti, Edinho, não preciso de ti, Gerson, não precisa de nós mesmo. E nem queremos que você precise de nós. Mas você está precisando, talvez, você está rico, você está poderoso, você é cheio de saúde, a tua mesa hoje está farta, meu Deus, não dá nada errado. Beleza. Mas tem alguém, talvez dentre milhares de pessoas que nós cremos que temos de ouvinte na Rádio Missioneira, Rádio Nova Canção e Sem Fronteira, hoje tem gente nos escutando lá em Santana Livramento. Mais de 1000 pessoas. Talvez nessas mais de 1000 pessoas, alguém vai sair um casamento restaurado, uma família produzindo vida nesta manhã. Então nós somos usados como flecha.
E creia que se você está no processo da tapera velha e Deus tem cuidado de ti e está te transformando e trazendo felicidade e acrescentando, e você está crescendo com isso, Deus quer te usar como uma flecha, meu irmão e minha irmã, família que me ouve. Creia nisso e vamos. Tempo de sermos flecha na mão de Deus. O mundo ele está indo muito rápido. Jesus está abreviando os dias. Nós vamos passando, nós chegamos no final de junho. Então, o final do ano já está aí. Então, que você possa entender que precisamos correr, ser flecha. Aqueles que têm chamados, aqueles que têm dom, façam a coisa acontecer.
Nós vamos trazer uma mensagem de Deus para tua casa esta manhã. Antes queremos mandar um abraço para uma tia querida que está nos ouvindo, a tia Gelsa, tia do nosso coração. Tá ela, a Juliane, a Gi. Deus abençoe a vida de vocês, a casa de vocês. A Margarete Sanabria está lá em São João já também com a sua família, esposos, pais. Nossa irmã em Cristo. Deus abençoe a casa, abençoe a vizinhança de São João já tão rico do Evangelho. A Vera Lucero, nossa irmã em Cristo lá em São Nicolau, está parabenizando seu esposo, Jair da Rosa, estava de aniversário ontem. Também um casal conhecidíssimo, um abraço para a filha. E que hoje o Jair certamente vai estar fazendo a festa do aniversário, né, Vera? Uma família que também tem um testemunho bonito. Estão vencendo na vida em todos os aspectos, né? Espiritual, físico e financeiro. Porque sempre souberam que Deus cuidou de tudo na vida deles e entregaram a vida para Cristo. A palavra que nós queremos trazer para tua família, para tua vida conjugal, para aquilo que você espera em ter dentro da tua casa, está em Gênesis 2:18, diz assim: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, farei-lhe uma adjutora, que esteja como adiante dele. No versículo 23 diz: E disse Adão, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne, esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto deixará o varão seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Mas em Efésios diz o seguinte também, em Efésios 5:22 diz: Vós mulheres sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também o Cristo a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo, de sorte que assim como a igreja já está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós maridos amai-vos vossas mulheres como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela, para a santificar e purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como os seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois uma carne. Grande é este mistério. Digo-vos, porém, a respeito da igreja de Cristo e da igreja. Assim também, vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honrai teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira de vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e a demonstração do Senhor. Essa mensagem, eu gosto muito de trazer ela. Alguns ambientes, alguns lugares já trouxemos ela, porque reflete aquilo que nós precisamos sobre vida, sobre família, sobre como mantemos de pé. Desde o princípio, nós lemos lá em Gênesis, porque foi assim que Deus formou. Deus criou os céus e a terra, foi criando os animais, águas, e colocou o homem, mas sentiu que o homem não poderia andar só. Então, ali fez a mulher. Mas é importante, sabemos que depois disso Cristo vem, através de Paulo, dando esse ensinamento. Nos momentos de hoje, poderia alguém lá na sua casa, onde você é no ambiente, pensar em feminismo, em machismo? Não, porque hoje nós somos todos iguais. Que história é essa de o homem ser o cabeça da casa e a mulher ter essa submissão? Não tem nada a ver com o que as leis brasileiras hoje fazem e que os entusiastas fazem sobre feminismo e sobre machismo. Isso é discurso público, isso é discurso de mídia.
Isso é para ganhar voto na Câmara Federal, no Senado e também aqui na Assembleia Legislativa e muitas câmaras de vereadores também. Essa repartição entre homem e mulher. Jesus foi muito claro que ele não faz acepção de pessoa, nem de gênero. Então vamos, primeira coisa, vamos para dentro de uma palavra e não vamos para a rebeldia do Brasil. O Brasil é a maior desgraça jurídica que pode ter. É a maior desgraça de leis que pode ter. Então, nós não estamos falando sobre lei brasileira. Estamos falando sobre um processo de Deus. Estamos falando sobre um processo bíblico. Estamos falando sobre um processo do Senhor. E aqueles que não concordam com isso, cada um segue seu caminho. Como eu sigo o meu caminho, acreditando naquilo que eu acredito e aquilo que eu vivo. Não estou aqui para ser doutrinado por coisas que eu não acredito. E nem quero que você seja assimilado com coisas que você não acredite. Cada um pega seu boné e segue seu caminho. Mas aqui eu estou falando de uma família feita por Cristo. Aqui eu estou falando de uma família que Cristo faz. E que nós vivemos. E que minha casa tenta viver, que a casa do Gerson tenta viver. E que aqueles que estão tentando viver esse tipo de família têm alcançado paz, têm alcançado êxito, têm alcançado tranquilidade. Então, Paulo, quando começa a falar isso, ele vem dizendo isso, os deveres domésticos, antes. Se você ler o capítulo 5, ele vai falar para nós nos cuidarmos com as impurezas do mundo. Nós nos cuidarmos com demais de vinho, nós nos cuidarmos com o pecado, com as trevas, com a paixão pelo dinheiro. Ele vem colocando isso antes, para nos limparmos, para termos saúde no sentido espiritual. E aí ele chega para dizer, nesse ponto dos deveres domésticos, que é uma casa organizada, que é uma família organizada, e passa por isso. O homem é o cabeça da casa. O homem é o leão. O homem que defende a sua casa. Hoje, somos todos iguais. Hoje somos todos iguais. As mulheres têm muito mais direito, talvez, em coisas que os homens. Os homens têm muito mais direito algumas vezes que as mulheres, mas não estamos para medir isso, estamos a medir para uma casa organizada. As mulheres hoje conquistam trabalhos dignos. Tivemos mulher presidente, tivemos mulher governadora. A minha mulher é policial civil. A minha casa muitas vezes foi sustentada pelo suor da minha mulher, quando a minha parte estava negativa. Então essas coisas são família, não é de lei, não é de lei. O que Deus está falando através de Paulo, que escreveu isso aqui, é dizendo que nós devemos ter organização, nós devemos ter uma sintonia, nós devemos ter um convívio, nós devemos ter uma paciência. Entendemos o lar. Quantas vezes nós queremos casa organizada, queremos lar organizado, mas não conseguimos entender o que Deus quer fazer. E é tão lindo esses versículos, se você puder ler em Efésios 5, porque olha a narrativa de Paulo. Para trazer uma palavra dessa, ele não está de rebeldia, ele está comparando a vida de Cristo com a igreja. Que Cristo é a cabeça da igreja. Igreja é submissa a Cristo, porque Cristo morreu na cruz, não foi a igreja que morreu na cruz, não foi o povo que está na igreja, foi Cristo. Nós oramos a Cristo. Então ele compara essa parte conjugal da mesma forma, que o homem é o cabeça da casa. E ensina também que o homem deve amar a sua esposa como amar o seu próprio corpo. Que o homem deve cuidar, que o homem deve zelar por esse amor. Estamos encontrando aqui um casal perfeito, um casamento perfeito. O homem cabeça da casa, cuida da esposa, guarda a esposa, ama a esposa. A mulher tem esse entendimento. Poxa, não posso desonrar meu marido, eu não posso falar mais alto com meu marido. Isso é bíblico. Eu não posso aparecer mais que ele, desonrar ele na frente dos amigos, na frente da igreja, na frente do pastor, na frente do padre. Desqualificar o meu marido. Ele tem defeito. Eu sou um homem defeituoso, e no meu passado, pior ainda. Mas a minha mulher nunca me desonrou nesse sentido. Ela sustentou minha casa quando eu estava totalmente acabado. E nunca foi preciso essa desonra. Então nós precisamos viver algo comprometido. Porque a hora que o casal estiver comprometido, você vai ter filhos sadios. Você vai ter uma família sadia. Nós não percebemos isso. Simplesmente colocamos as alianças e muitos nem colocam aliança e acabou a história. Não. O teu casamento é o retrato para teus filhos. Essa vida é assim. Nesta manhã, tem ouvintes que estão me escutando que não são casados. Tem ouvintes que estão me escutando que já casaram 2, 3 vezes. Tem pessoas nos escutando que eu converso com muita gente sobre isso aí.
Eu disse, não, e muito principalmente jovens. Esse dia eu estava conversando aqui na Quero Quero, um jovem que eu conheci lá em São Nicolau. Tá casado? Não, eu tô assim, tô morando junto. Não, tá casado, meu filho. Vamos lá. A processo depois, para te colocar aliança, pro pastor ou padre te abençoar, é outro processo, para te assinar os documentos lá no cartório. Mas você é casado. Você tem que honrar a tua esposa, e a tua esposa tem que te honrar. É uma circunstância para depois você assimilar as leis brasileiras e receber a bênção do Filho de Deus, do cabeça da igreja na terra, que é o pastor ou o padre. Mas você precisa entender isso. Ah, porque eu me juntei agora, porque eu me separei. Bom, primeira coisa, se você está separado ainda e dá tempo de resgatar teu casamento, vai resgatar. Tem filhos, vai resgatar isso. Por quê? Mas eu vou perdoar esse homem que não vale a pena, vou perdoar essa mulher que me traiu, esse homem que me traiu, essa mulher que me judiou, que fez esquecer assim. É um tempo passado. Se você colocar esse casamento na presença de Deus, Deus vai fazer você perdoar e amar. Mas eu não amo mais. Mas Deus faz amar. Você tem filhos? E que exemplos você vai dar para os teus filhos? Tudo aquilo que se pode consertar é igual a tapera velha que ouvimos aqui. Olha que uma pintura boa, uma reforma do forro, o tapar da coberta melhor, as flores ao redor da casa, ela vai dar uma visão diferente. O teu casamento é a mesma forma. Então não importa assim. A maneira que você está hoje, deu errado o casamento, casou novamente, faz do teu casamento uma nova casa. Faz um novo tempo de vida. Ah, eu tô sozinho ainda, minha mulher está lá e o meu esposo está aqui. Dá para consertar? Vai consertar. Deus vai fazer perdoar. Jesus faz perdoar. Eu falei esses dias aqui da história do meu irmão Miguel e minha irmã Miriam. 25 anos ficaram longe, mas com 5 filhos. Deus tinha um processo. Casaram novamente. Estão felizes da vida. Então Deus faz coisa. Eu tenho outro testemunho que eu vi lá em Itajaí o ano passado, numa conferência lá. Um homem da Cracolândia de São Paulo. Hoje ele cuida de todos os centros de tratamento para alcoólatras e drogados da Mevan. Ele é o diretor desses centros que tem em vários lugares de Santa Catarina e outros estados. E esse cara vem de 20 anos de Cracolândia, Gerson. E quando ele foi para Cracolândia, ele perdeu a esposa. Mas quando ele sai da Cracolândia, ele sai com a promessa de Deus, ele sai convertido da Cracolândia. Alguém pregou dentro da Cracolândia, esse cara escutou Jesus, esse cara que converteu. Mas olha o que Deus faz. Deus restitui o casamento de 20 anos do Cracolândia. Do homem da Cracolândia, 20 anos. Ele testemunhou lá em Itajaí, no ano passado. O cara estava lá, de carne e osso. Deus deu vida para ele, Deus recuperou ele e deu a esposa dele novamente. E com os filhos também. Então, esse processo de perdão, esse processo de cura só existe através de Jesus Cristo. Então nós precisamos entender isso, precisamos colocar em prática isso. Por quê, meus irmãos? Porque o casamento é o primeiro alvo do diabo. É ferir, nós olhamos os filhos. Não, é ferir o casamento, é arrebentar com o casamento. É o alvo do diabo. A Bíblia tem uma passagem em Mateus que fala assim: ferirá o pastor e as ovelhas se dispersarão. Fala quando Jesus ia morrer que as ovelhas iam se separar. Isso é outro contexto. Mas aqui eu quero trazer mais ou menos parecido, que se ferir Jesus Cristo, o pastor que era na época daqueles discípulos, eles iam se dispersar. Na guerra do casamento é isso. Se ferir o casal, o marido e a esposa, os filhos vão se dispersar. Por que tem muitos filhos no presídio, na droga, no álcool, em várias circunstâncias? Porque o diabo acertou no alvo. Levou o marido, levou a esposa para algo ruim, separou o casamento e deu na desgraça que tinha que dar. Então isso é o alvo do diabo. O que a guerra faz? O que os Estados Unidos entrou na guerra ontem contra o Irã? Foi lá nas usinas nucleares, lá bombardear do Irã. O que Israel faz? Matou 2 generais do Irã. O que Putin faz? Atira nos hospitais, nas coisas. Ele atira nas bases fortes dos países, nos inimigos, aonde o inimigo vai cambalhar. Vai lá o Putin atinge muito na Ucrânia, aonde tem luz, as fábricas de luz, as indústrias de luz, energia elétrica, para que apagão, não tem saúde, não tem nada, não tem água, vira o caos.
Então, o diabo vai atingir quem? Vai atingir o pai e a mãe. Vai atingir o patriarca e a matriarca. Então você precisa zelar por isso. Jesus te ensina a perdoar, te ensina a amar. A velhice, se você entender o casamento, ela é mais gostosa quando tu casa quando tu é novinho. Quando tu é novo, tu vem casado pelo um amor, aquilo é tremendo, né? É beijo pra cá, é abraço pra lá, é amor, é novidade, aquilo na vida do jovem. Tchau, quero casar e vou casar e bababá. Muitas vezes tu nem sabe se é real aquela história, mas o casa. Aí depois vem aquele contratempo de uns anos de ali, vem a guerra financeira do casamento, vem a briga, vem a bebida, vem os vícios, vem o baile, vem o ciúme, vem um monte de porcaria que te tira da presença de Deus e te faz viver uma vida já, tipo, inimigos dentro de casa. Mas quando chega na velhice, todos esses que fizeram cafajestice, eles vão envelhecer, eles vão adoecer. E muitos daqueles que traíram, aqueles que bagunçaram, muitos até fizeram um monte de porcaria, de até levantar a mão para esposa para marido, depois na sua velhice vem igual um cordeirinho. Ah, me perdoa porque eu preciso que tu me cuide, eu preciso ir pro hospital fazer exame, eu preciso fazer isso, eu tô velho, babá. Então, se você entender esse princípio desta palavra, se você tiver um comprometimento, você vai envelhecer junto. E um vai cuidar do outro, porque os filhos vão sair da tua casa. Os filhos não ficam perto de ti. Os filhos vão sair da tua casa. E esses filhos não vão estar perto de ti. E você vai depender aqui da tua esposa, do teu esposo. Tem muitas viúvas que me escutam, talvez minha mãe, que ficou viúva com 53 anos, 54 anos, e nunca mais casou. Optou por uma vida. Mas quando teve cumprimento, cumpriu o seu dever de esposa. Tanto é que os filhos estão tudo próximo dela. A tia Zelsa ficou viúva. Mas os filhos estão tudo próximo dela. Por quê? Porque ela foi honrada com o seu esposo. Então essas coisas são de Deus. Zele por isso. Se você não entendeu o propósito do casamento, do amor ainda, não é simplesmente que a minha mulher é escrava do lar, porque eu sou touro, porque eu sou isso, não é essa questão. Nessa questão, porque aqui em casa eu sou a mulher e esse preguiçoso não dá nada, não faz nada, e assim é que eu que o banco, que é papai, senta, conversa e olha as coisas. Você que está no processo novo do casamento, da separação e casou novamente, coloca a aliança no dedo. Vai pedir a bênção do Senhor, vai assinar os papéis, vai fazer alguma coisa. Endireita as veredas. Viva, olha para esse cônjuge hoje que está aí, a esposa ou o esposo, e poxa, nós viemos daqui nadando, caindo de dentro da chalana, trepando de novo na chalana, nossa vida. Vamos viver uma vida de paz, vamos viver uma vida de comprometimento, vamos dar algo. Eu vim de uma família, tu veio da outra, tu já tem filho, eu também já tenho filho, vamos unificar esses filhos, vamos pedir para o Senhor abençoar, vamos transformar de duas famílias, transformar numa só poderosa. Então são coisas que Deus está falando algo e nós estamos despercebidos. Nós falamos em família, nossos filhos, nossos netos, mas a família primeiro começa pelo casal. Então se ferir o pastor, as ovelhas dispersarão. Se ferir o casamento, os filhos dispersarão, os netos dispersarão, que lar. Então nós precisamos entender um propósito de Deus nesses últimos tempos. Não vai por esse modismo, meu irmão. Você jovem que me escuta, casal novo, não vai por esse modismo. Vai perguntar pro teu avô como é que era o respeito entre os casais. As pessoas precisam... Nós somos educados com todo mundo lá fora. Mas dentro de casa não somos educados. Servimos a todo mundo lá fora, mas dentro de casa não servimos. Vamos viver um tempo de Deus. Vamos colocar o Senhor. Se você quer filhos honrados que te honrem na tua velhice, não cutuca ele. Não seja o doutrinador, o levantador de voz, aquilo que você acha, porque meu pai me ensinou tal forma assim, brutalmente. Assimile a forma de hoje, que assim, traga ele para uma amizade, para um amor. Beija teu filho, beija teu pai, beija tua mãe, beija tua filha, abrace, faça carinho, comprometa o amor. Não existe um comprometimento sem esse calor humano. Não existe isso. Nós precisamos fazer esse calor humano chegar dentro da família. Nós precisamos fazer esse carinho chegar dentro da família. Precisamos fazer esse abraço gostoso, essa brincadeira. Antigamente um filho não podia brincar com o pai, não podia fazer nada. Não, vamos misturar as coisas boas de respeito com carinho. Vai ficar um negócio legal dentro da família. Não desrespeitar, velho, babá. Não pode ser sentido. Meu pai querido, minha mãe querida, meu filho. Essa muita liberdade não cabe, e muito radicalismo não cabe. Vamos achar o meio termo que está dentro da Bíblia e dizer tudo isso, que o homem ama sua mulher
seja receptivo a esse amor, honre seu esposo, que os filhos possam honrar seus pais na velhice, não maltrate, agora nesse momento, cuide deles, e os pais não provoquem a ira dos seus filhos. Vamos fazer uma família gostosa. Deus tem uma nova história para escrever na tua vida, meu irmão, minha irmã. E você que não está casado, está buscando casar, você que já errou várias vezes, não erre mais. Por que está dando tanto feminicídio? Mal escolha, pessoal. Mal escolha. A pessoa sai de um casamento, a Bíblia diz assim, ó, que tu não entra quando tu sai num precipício, tu não entra no outro. Então as pessoas estão saindo de um casamento, se atolando no outro negócio. Aí as delegacias não podem mais cuidar de crime, não podem mais cuidar de roubo, de malandragem, de extorsão, porque estão cuidando de feminicídios. Mal escolha, muitas vezes. Não sai, não pega um relacionamento já rapidamente. A RBS passou vários documentários sobre feminicídio e eu digo, eu queria estar nessa mesa de debate. Precaver, meu irmão. Precaver. Não se apaixona, já não bota sacola, já sai casando com todo mundo. Escolha perto, espera em Deus. Quem pode dar isso, Edinho? Deus pode dar um casamento legal. Pode dar um casamento legal. Meu sogro casou com 80 anos. Foi o homem de um casamento só, e Deus trouxe um novo casamento para ele aos 80 anos. O xerox da minha sogra. Canta louvores na igreja, companheira dele, coisa assim. Deus tem o tempo dele. Aí você se apressa, aí vai pegar produto já vencido. Produto que já andou de mão em mão, não deu certo em ponta nenhuma. Creia nessa palavra de Deus. Deus quer escrever uma nova história na tua vida. Eu creio nisso. Você que está entendendo o processo do casamento, o processo da família, em direito, Deus faz perdoar, Deus faz você amar. Não importa se está velhinho, não importa se está gordinho, se está magrinho, se enfeiou. Não é essa produção. Essa produção é física quando nós namoramos. Depois vem o compartimento da alma. Passamos fome junto, passamos sede junto, batalhamos juntos, sofremos, passamos por cada encruzilhada. Vem esse comprometimento do amor. Perdemos pessoas, ganhamos pessoas. É esse comprometimento. Depois de uma altura não vem mais pelo físico, meu irmão. Vem pelo amor de Deus. O amor da supremacia espiritual vem sobre a nossa vida. Por isso que mantém casamento. Não é pelo físico, não. Direito às veredas, vamos em frente. Escreva uma nova história. Se você está perdendo vida, perdendo o casamento, vai restituir teu casamento. Deus vai fazer esse ogro do teu marido endireitar. Deus vai fazer essa ogra da tua esposa endireitar. Por quê? Porque Jesus que faz. Aqui está um ogro. Aqui está um otário falando que desonrou lá atrás a esposa. Mas foi lá e Jesus consertou. Aqui está uma tapera velha falando para você que hoje é casa habitável, que hoje é casa feliz. Aqui tem testemunha de casamento. Aqui tem testemunha que a minha mulher me honrou, não me abandonou nas piores horas. E hoje eu honro ela, honro minha casa, honro minha família, honro minha mãe, honro meu sogro.
junto, enquanto o Senhor der vida aqui na terra. Que esses casais possam formar seus filhos, seus netos e seus bisnetos, e possam ser uma geração eleita e escolhida por Ti, Jesus. Faz amar, faz perdoar. Aqueles, Pai amado, que estão desencontrados da vida, que o Senhor traga o casal certo, o casamento certo, Pai amado, que não haja escolha errada. E aqueles que estão se comprometendo em firmar-se, Pai amado, que o Senhor firme. Mas que a partir de hoje, que tudo que vem sobre a vida deles seja de bênção, Senhor. Sobre o casal, sobre o homem, sobre a mulher, sobre o esposo e a esposa, Senhor. Sobre a noiva ou o noivo, sobre o namorado e a namorada, Senhor. Sobre os filhos, Pai amado. Constitui família forte. Só assim, Senhor, veremos, Pai amado, um novo tempo de vida. Uma nova história se faz com família. Uma nova história se faz com amor, Jesus. Uma nova história se faz com Cristo. E o Senhor está aqui. E o Senhor está sobre a vida deles. Em nome de Jesus, nós abençoamos toda a família que nos escutou essa manhã. E te pedimos, aquilo que está para ser consertado, se conserte. E aquilo que precisa ser abençoado, se abençoe. Em teu nome, Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, meus irmãos. A paz do Senhor. Até o próximo domingo. Deus abençoe a todos. Até as circunstâncias de domingo que vem. Deus vai fazer muita coisa na vida de vocês. Grande abraço.